Olá pessoal, Tati here. Vim aqui só para fazer um videozinho rapidinho sobre um acontecimento dessa semana. Eu conversando com uma babá. E eu acho que vocês viram também na minha stories que eu coloquei. Eu tava saindo para caminhar com a minha baby, que tem 18 meses. E teve muita gente que ficou assim: nossa, ela é muito pequena, como assim? Tem que estar no carrinho. Enfim, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, aquele dia, não sei se foi aquele dia ou talvez no dia anterior ou no dia depois, desculpa, que eu encontrei uma babá no parquinho, depois que a gente caminhou até o parquinho. E ela tá perguntando, cadê o stroller dela, cadê o carrinho? E eu expliquei, falei assim, não, a gente não usa o carrinho no final do dia, porque eu tô treinando ela, treinando, né, entre aspas. A gente sempre sai pra caminhar, a gente caminha mais ou menos 1 hora, e a babá ficou assim, uma senhora, ela falou assim, como assim? Não, porque a criança tem que ficar no carrinho até 3, 4 anos, e eu fiquei assim, não necessariamente. E ela falou assim: não, porque eu que tenho que ter o controle, porque senão elas saem correndo, blá blá blá. E eu expliquei, eu falei assim: olha, o meu ponto de vista é o seguinte. Essa é uma das partes que a gente fala, né? Às vezes o pessoal tá tão preso e preocupado em ensinar o ABC, ensinar as crianças a reconhecer os números e contar, e a gente esquece das habilidades mais básicas, das coisas que são habilidades de vida mesmo para a criança. E eu acredito que essa é uma coisa que eu faço bem intencionalmente. Eu fiz com todas as minhas crianças, a gente começa a caminhar bem cedinho, tipo, a partir do momento que elas começam a caminhar, eu já uso o final do dia pra gente, nem se for uma voltinha, né, no quarteirão, e isso vai aumentando, 1 quarteirão, 2 quarteirões, e lógico, tudo de criança, né, e esse ponto que eu falo quando ela começa a andar, quando ela já tá realmente andando mesmo, sem ainda caindo muito, se bem que também. Enfim, que ela já tá mais confiante no andar dela. E, e assim, com todas as crianças que eu cuidei, a gente fazia isso. Então, geralmente, a partir dos 14, 15 meses, dependendo da criança, né? A minha baby agora tem 18 meses e a gente já tá andando, assim, como eu disse, mais de 1 quilômetro. A gente caminha mais ou menos 1 hora por dia, no fim do dia. Então, não é óbvio que quando eu precisar levar ela, a gente tem um playdate, se a gente tem que ir na biblioteca e não tem muito tempo, é óbvio que eu vou colocar ela no carrinho, né? Mas eu achei interessante o que essa babá falou na questão de controle, que ela queria, falou assim, não, o controle é meu, então blá blá blá. E daí ela falou de segurança, falou assim, a criança sai correndo, e é justamente isso que eu vejo na questão de habilidade que eu tava falando. Então, quanto mais cedo a gente começa a dar autonomia, dar a independência para a criança e já direcioná-la, né, ensinar como que a gente caminha, como que a gente segura a mão para atravessar a rua, então fica bem mais fácil você treinar essa criança quando ela tá bem novinha, tá aprendendo tudo, do que quando ela já tem os 3, 4 anos. Porque daí tem o que a gente fala, o power struggle. O que é power struggle no Brasil, gente? Eu não vou saber falar em português. É, power struggle é quando ela tem a opinião dela, ela vai querer lutar com você, né? Então tem aquele conflito. Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando, né? E fica mais difícil realmente. Então, assim, elas querem acertar a dependência dela. E é lógico, é uma nova liberdade que elas têm, porque elas não tiveram até ali. Então é comum mesmo para ela sair correndo, querer fazer o que ela quiser, porque ela não teve esse direcionamento desde que ela era mais nova, né? Então é uma coisa que eu faço bem intencionalmente. É, eu acho que tem vários benefícios, não só esse que eu falei de ser uma habilidade para a vida, mas a questão de no fim do dia, geralmente é o que o pessoal fala que é a witching hour, né? De repente das 5 às 6 horas da tarde que saem as maiores birras, e às vezes os pais não sabem por quê. Eu falo assim, gente, porque teve um dia inteiro dessa criança, ela tá cansada, no final do dia. É bem comum, né, ter essa birra no final do dia. E essa caminhada, eu creio que ajuda bastante, que a gente sai, é um momento assim de calma, a gente não sai para correr, a gente sai realmente para passear, é uma calma, é um momento assim de respirar no final do dia, de descansar, uma forma de relaxar. E o que eu ia falar? Qual que é a outra parte que eu ia falar? Blá, 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 vou ter que pausar porque eu não lembro.
lembrei. É, é o que eu falei, tem a parte dessa autonomia. Então, assim, quando eu deixo a criança, eu realmente dou autonomia e liberdade para ela andar até sem segurar a minha mão, né? Mas é óbvio que eu vou deixar ela andar sozinha, sem segurar a mão, sem nada, em locais que é seguro. Então, por exemplo, aqui são os parques. Então, a gente tem parque que não ficam viaturas, não tem bicicleta, não tem muita gente. Então, realmente, eu não tenho por que estar ali segurando a mão dela. Ela não tem 18 meses, não é que ela vai sair correndo que eu não vou poder ainda estar perto dela. Então, esses são os pequenos momentos assim que eu começo com elas. E, assim, talvez, eu já até fiz com criança na ciclovia, que tem, né, a parte do pedestre, a parte da bicicleta. E é lógico, eu deixo a criança do lado de dentro, né? Se a bicicleta, que nem a calçada, né? Por exemplo, aqui em Boston, eu acho que o vídeo que eu coloquei da minha stories, vocês viram uma calçada bem larga, então realmente não teria porque eu estar segurando ela, porque tinha muito espaço ali, então era seguro para eu deixar ela caminhando sozinha, e a coisa mais fofa, vocês viram, ela coloca a mãozinha no bolso e caminha, coisa mais linda, ela fica dando tchauzinho pras postas que ela vê, ela assim, gosta dos cachorros, quando aqui os cachorros também todos ficam, né, na coleira, né, então preso, então também não tem esse risco de cachorro vir. Na verdade, tem um parque que a gente anda que tem cachorro solto sim, e é muito fofa, porque ela não sente medo, né? Às vezes o cachorro vem super animado, mas para. E eu tô sempre ali. Se tem cachorro solto, lógico, eu tô bem perto. Eu já cheguei a pegar a criança assim, e colocar pra cima quando o cachorro veio. Mas essa criança em particular achou que era uma festa, deu risada. Aí o dono veio e falou assim, ele adora criança e tal. Eu falei assim, não, sem problema. Acontece, e são coisas que é bom que acontecem pra gente saber, né? Para as crianças também ficarem. Ter essa experiência e saber como lidar. Né? Eu sei que no Brasil é diferente, já fui mordida por cachorro no Brasil, então realmente essa parte de cachorro pode preocupar bastante gente, mas pro pessoal que tá aqui, geralmente é uma coisa que eu não vejo muito risco, né? Então é tudo a questão de risco calculado. Até esqueci de falar isso no outro, mas por exemplo, agora essa semana passada que teve a nevasca, então tinha muito gelo. E eu até mandei pros pais, eu falei assim, nossa, ela tá sendo assim, ela já, como que fala? Ela super, é, gente, qual é a palavra? Ela super já mastery, ela já conseguiu, ela tem um ótimo andar de pinguim. Tava brincando, porque ela não tá escorregando, ela nem escorregou, na verdade. Então, assim, no inverno, um dos benefícios que eu falo de sair, brincar na neve, a gente usa músculos diferentes, o jeito de andar, o balanço, como fala? Equilíbrio, né? Então, tudo isso é parte de desenvolvimento da criança. Então, ela andando no gelinho e não caindo e tudo mais é ótimo, né? São superfícies que era diferente. Então, tem muito aprendizado ali. E eu só queria compartilhar com vocês. Beleza? Então me deixa aqui no comentário se você tem as suas kids que você já caminha com elas desde cedo, como que elas se comportam depois, né? E tudo aprendizado, gente. E é lógico, se você tem criança mais velha que ainda tá no carrinho, sem problema, eu não tô aqui pra julgar. Mas só queria compartilhar que é uma coisa que dá pra fazer sim. Tem muita gente que fala assim, nossa, ficaram bem surpresos, né, do que eu falei. Mas eu tenho feito isso já há quase 20 anos e tem dado certo, tá bom? Então, food for thought que a gente fala aqui. Algo pra você pensar e talvez considerar, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!